Boa tarde, prof. Boa tarde. Legal vocês aqui na tarde de sábado conosco nesse ciclo de palestras que nós estamos tendo. Pessoal, antes de mais nada, né, começando aqui nossa atividade de hoje sobre nossas palestras, eu queria dar um recadinho para vocês, tá? Deixa eu ligar aqui. Eu queria dar um recadinho para vocês que é o seguinte, para quem não me conhece, tá? Iniciando aqui, tem gente de fora que não é aqui da Unic, de Sinop, tem de outras cidades aí também. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Nayara Mesquita Sezotsky, tá? Eu sou especialista em implantodontia, com ênfase em periodontia, tá? E sou da parte do corpo docente pela faculdade da Unic, aqui de Sinop, com o curso de odontologia, tá? Então, antes de mais nada, eu queria dar um recadinho, vou até colocar aqui para vocês o folderzinho, tá? O que seria isso, né? Quero falar para vocês, tá? Sobre um programa que a faculdade, o grupo corporativo, eles estão oferecendo para nós, tá? Que é um programa que se chama Amigo Vale Prêmio, tá? Que seria o quê? É uma oportunidade bem bacana que o corpo lá corporativo da faculdade criou, tá? Como que funciona, tá? Se vocês quiserem tirar uma foto desse folderzinho que eu coloquei para vocês, não sei se está aparecendo aqui, deixa eu ver. Não está aparecendo, deixa eu colocar novamente só um pouquinho. Aqui. Então, se vocês quiserem tirar foto, tá, desse folderzinho aí, que é nosso programa Amigo Vale Prêmio, que é uma oportunidade da gente estar criando, tá, uma forma de estar buscando os amigos, né, do pessoal lá de dentro da faculdade, tá, que se você já não conhece ainda, ou já conhece, já quer indicar uma pessoa, tem que acessar o site, tá? É amigovalepremio.com.br, tá? Só dando esse recadinho, desculpa. E ele irá fazer o quê? Ele vai transformar a vida de alguém, tá? Que ainda não tem nenhuma parte aí de formação acadêmica, tá? E você também vai estar ganhando com isso, porque a cada indicação que você faz com o seu amigo, tá? Você ganha um desconto, tá, de R$100 na sua mensalidade. Então, é uma grande oportunidade de você pagar a sua mensalidade do mês por indicações, né? Quanto mais você indica, mais você está ganhando esse desconto. Então, aí, dependendo da situação, né? Você vai lá, indica 2, 3, 4 colegas, eles vão lá, se matriculam, você ganhou aí R$400 de desconto na sua mensalidade. Então, é uma iniciativa bem bacana do grupo corporativo da Unic, né? E quem quiser maiores informações, acesse o site que tem aqui no folderzinho. Se você tirar uma foto, vai estar gravado, mas só relembrando, é amigovalepremio.com.br, ou se não, conversar com o pessoal da área do setor comercial da Faculdade Unic. Tá? Temos também um telefone aqui para contato, se vocês quiserem estar ligando também para saber mais informações. Tá? Então, é isso. E deixa eu já jogar a aula aqui para vocês, para a gente começar a nossa palestra.
Pessoal, só confirmando aí com vocês, chegou a parte da introdução da palestra? Sim. Beleza. Então, pessoal, para a palestra de hoje, tá? Eu escolhi aí um tema que não é muito relatado tanto para os cirurgiões dentistas que já estão formados, como que já estão quase em formação, ou quem ainda está nessa fase de iniciação do curso, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa parte aí de DTMs, né? Que seria aí nosso tema principal, reabilitação oral, oclusão e desordens temporomandibulares com considerações estéticas, tá? Então, deixa eu... Então, principalmente, né, o que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse contexto, né, das DTMs, dentro do universo da dor orofacial, tá? Tem muita gente, hoje em dia, muitas pessoas que tem muita dor de cabeça, que é a cefaleia que nós dizemos, e a pessoa vai lá, toma remédio, não melhora essa dor, e quando vai ver uma dor orofacial por conta dessa desordem temporomandibular. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dentro desse universo dessa dor orofacial. Então, deixando aí para vocês uma primeira mensagem, tá? Que ainda se confunde muito no que é uma dor orofacial, tá? O que seria também uma DTM, tá? E, na verdade, eles não são sinônimos, né? Então, a dor orofacial talvez, tá? Um leque, ou podemos dizer também um guarda-chuva muito mais amplo, tá? Que envolve aí a parte das DTMs, como a gente pode ver aqui nessa imagem do slide, né? Então, também as dores de origem pulpar, né? Ali de origem já de parte pulpar do dente, elas representam ainda mais dores que são bem frequentes no dia a dia das pessoas, tá? E também dentro de um contexto junto com a dor orofacial. Às vezes tem alguma dor pulpar que pode estar agindo dentro e levando relativamente junto com a dor orofacial. Então, pode ficar bem claro que quando pensamos em uma dor orofacial, quando nós pensamos em uma dor orofacial, talvez as primeiras medidas que nós excluímos, né, são essas dores de origem pulpar e também dores de origem periodontal, que nós temos ali também no slide. Tá? E também, às vezes, trauma de oclusão, dentro aí das outras informações. Temos a parte de trauma de oclusão. E aí depois pensaríamos também uma coisa muito mais restrita e possivelmente aí sendo limitada em termos de prevalência nas DTMs, né? E nós temos ainda outras dores relacionadas, outras dores orofaciais, né? Como neuropatias, tá? Pós-procedimentos odontológicos, tem algumas questões que você está fazendo um procedimento odontológico que fica com o paciente na cadeira por mais tempo do que o previsto, o paciente vai estar ali com a boca aberta, então isso daí vai acometer um cansaço ali na ATM, né? E possivelmente aí levando a dores. Alguns pós-operatórios, né? Como aí um exemplo de implantes, tá? Cirurgia parendodônticas também, e etc, tá? Então, esse universo
orofacial, da dor orofacial, hoje em dia ele é muito mais amplo. E talvez nós temos as DTMs aí com uma participação enorme e mais frequentes nas dores da origem dentária. Às vezes tem alguma dor de origem dentária que está levando ali na parte das DTMs. E quando nós pensamos, né, aí em DTM e dor orofacial, em um aspecto bem grande, que raramente elas estão sozinhas, né? Então aqui a gente pode dizer que praticamente 80 a 85%, deixa eu aceitar a pessoa aqui, 80 a 85% das nossas DTMs, né, elas apresentam grandes manifestações que nós podemos observar também aqui na tela, como cervicalgia, distúrbios do sono, às vezes pessoas aí não conseguem dormir e acaba tendo algum problema também de dor orofacial, a cefaleia propriamente dita, como a dor de cabeça, e síndromes funcionais. Então, as cefaleias primárias, elas têm um altíssimo grau, tá, de comorbidade dentro das DTMs, e isso faz com que o cirurgião dentista, né, nós e também vocês que ainda estão em formação, de uma maneira geral, nós temos uma dificuldade em controlar essas DTMs, essas disfunções. Então, a presença, né, de qualquer uma e outras manifestações que acometem, elas impedem de uma maneira muito grande que o produto final da parte de dor do paciente talvez seja uma parte aí que o paciente pode estar relacionando a dor de cabeça e você está ali só naquela quebra de dor de cabeça e o paciente está ali com um distúrbio e você, por não fazer o correto procedimento, não descobriu essa parte do paciente, né? Então sempre procure identificar se o paciente que te procura, né, com uma simples dor de cabeça ou uma simples dor na TM, pode ser também uma dor muscular crônica, tá? E se ele apresenta alguns outros tipos de distúrbio. Então, sempre quando você estiver fazendo a entrevista com o paciente, preenchendo a ficha do paciente, sempre está perguntando se ele tem algum outro distúrbio que leve sempre essas dores que ele tem, tá? E aí nós identificamos não somente distúrbio de sono, né? Muitas pessoas ali, às vezes, esquecem de falar e você vai estar ali relembrando o paciente. Você costuma dormir mal? Como que é o seu sono? Quantas horas por dia você dorme? Tá? E também a presença de outras síndromes funcionais, tá? Como as fibromialgias. E também, dentro dessa parte aí de dor orofacial, né, nós temos aí também manifestações que dão grande impacto para o sucesso do tratamento, né? Então, talvez aí tem alguns estágios que nós enxergamos as dores orofaciais, né, de um tipo de DTM, e tem algumas manifestações importantes que impacta muito dentro de qualquer qualidade de vida das pessoas, tanto de uma quanto para outra, tá? E também coexiste muito com outras condições, né? A ponto de não considerar que essas DTMs crônicas fazem parte de um grande grupo, tá? E de grupo de outras doenças, e que tem as mesmas características comportamentais, tá? E neurológicas também, se possível, podendo chegar aí a limitações também de partes genéticas. Tem gente aí que tem dor orofacial, tem algum distúrbio
alguma síndrome funcional, fora ao que nós comentamos, que vem aí de parte genética e essa pessoa também manifesta. Né? Isso daí vai muito além de uma parte bem característica, tá? Ela é bem mais ampla do que a gente espera. Então, o que significa, né? Que às vezes as DTMs, elas são simplesmente uma manifestação local, tá? Dentro das doenças, ou um pouco mais abrangentes. Então, ela pode ter somente uma manifestação local, em uma certa localização que o paciente ou a pessoa consegue descrever para você, ou ela fica um pouco mais abrangente. A pessoa pode estar falando que está com dor numa certa região, só que essa dor inicia em outra região. Tá? É uma dor difusa aí que a pessoa não consegue descrever e falar para nós onde realmente dói. E aí, em todos os casos, né, nós temos aí um lequezinho, um varalzinho, né, que em todos os casos de DTMs, os pacientes são diferentes, né? Nem todos os pacientes são iguais, tá? Tem etiologias do problema, tá? De cada um dos pacientes. Então, cada etiologia também é diferente dentro da parte dos pacientes. O mecanismo que tem essas dores e as disfunções também são diferentes, tá? Nunca todas são iguais. E aí, portanto, o prognóstico também é diferente, né? A gente nunca vai realizar um tratamento igual de um para o outro paciente, tá? Ele sempre é um tratamento individualizado. Então, uma das coisas, hoje em dia, acho que é muito bem definido nessa área aí odontológica, definido aí nessa área, é que os pacientes com DTM, eles têm essas diversidades de sintomas e que todos eles que estão envolvidos dentro desse nome, né, que a gente fala DTM, todos os pacientes que têm envolvimento nessa síndrome, né, que é a DTM, então talvez o nome propriamente dito, ele tem uma tendência de nós abordarmos por um certo tempo, né, abordar e também às vezes até a gente está abandonando esse tipo de tratamento. Às vezes chega um paciente que está com uma certa dor e você não quer tratar esse paciente. Então, você chega a abandonar esse paciente porque às vezes você não vai resolver o problema dele. Então, acaba sendo uma questão de abandono, tá? Porque é uma parte muito ampla, como eu falei anteriormente, e são pacientes diferentes, etiologias também diferentes, e o tratamento deve ser muito individualizado, tá? Dentro do processo da terapia de cada paciente. Então, não existe uma receita de bolo, tá? Dentro desse processo aí de tratamento. Cada paciente vai ter o seu tipo de dor, a sua localização, então os tratamentos aí vai ser bem diferenciados de um para o outro. E essa parte, que é uma parte bem chata do nosso corpo humano, que quando nós se tratamos aí de dor, na verdade é muito difícil a gente conseguir mensurar a experiência de cada paciente. Então, cada paciente tem sua dor. A gente não consegue delimitar a quantidade de dor que o paciente vai ter, né? E também ninguém consegue ter a mesma dor. Cada paciente tem uma dor aí diferente. E sempre, na verdade, o produto final, que é formado em nível aí cortical, ela depende muito de uma série de estímulos ascendentes, né? E por um outro lado, em modulação descendente, que todos nós temos. Né? Então, dessa briga neurológica
que acomete, que tem esse processo de dor, ela é associado também a um comportamento catastrófico, né? A pessoa está com dor, a questão neurológica ali está dando sinal que você está com Só deu uma quedinha de energia aqui. Deixa eu colocar a aula aqui novamente. Voltou para todo mundo a aula? Sim. Sim? Beleza. Deu uma quedinha de energia aqui, mas já voltei. Então, nessa parte, né, da dor, como nós estávamos falando, então ali o paciente, ele está com dor, o sistema neurológico está dando sinal de dor, só que o paciente não sabe relatar para nós aonde que está sendo essa dor. Então, é uma forma muito abrangente, muito ampla, e você tem que você tem que revirar o paciente, né, para poder descobrir e fazer o devido tratamento. Então, dentro das DTMs, né, quando a gente busca dor nociceptiva, tá, que é um estímulo nocivo, né, nós temos aí também a parte de dor inflamatória, a inflamação, patologia periférica, né, e dor neurológica, e também a dor disfuncional, que entra dentro ali da parte da DTM, essa dor disfuncional aí, que é sem patologia, ela acontece do nada, tá? Então, por quê? Né? Porque nós não precisamos ter estímulos nociceptivos, tá? Não precisa ter uma parte de inflamação em alguma região, ou da cabeça, ou de qualquer parte ali da região da DTM, para estar alegando que você está sentindo dor. Tá? Então, nenhum dano neural ele indica que o paciente está com dor. Tá? Então, você tem que acreditar quando o seu paciente fala que está sentindo dor. Porque às vezes está sentindo dor, mas o paciente não tem nenhuma condição dessas aí que nós falamos, tipo de dor nociceptiva, dor de questão inflamatória, dor de questão neuropática, né? Então, isso daí não interfere na dor disfuncional, que seria a parte que entra a DTM. Então, quando o paciente chega relatando para você que está com dor, acredite nesse paciente, tá? Porque antigamente tinha umas histórias que o paciente tenta de uma forma psicogênica, tá? De estar ali, a parte psicológica do paciente tá ali atingindo um processo de dor e daí vai ver o paciente não está com dor nenhuma, tá? Então, hoje, com os avanços dos estudos, né, os mecanismos de dor orofacial, ele praticamente não acha pacientes puramente psicogênicos, né? Ele chega realmente já procurando alguma solução para essa dor. E temos aí essa parte da dor aguda, né? Que é uma outra coisa muito interessante que nós temos aí, que é uma das coisas mais simples, tá? Teoricamente, uma dor que tem como palavra-chave uma forma de proteção, que seria uma resposta protetora de um trauma
ou de um prognóstico sendo bom. Então, se já tem algum trauma ali, a dor aguda vai vir, vai fazer essa resposta protetora, tá? E o prognóstico dele vai ser sempre bom, vai estar ali praticamente curado. E nós temos aí a tendência da dor crônica, né? Que já é bem diferente da dor aguda, tá? Que ele persiste mesmo após a ocorrência de cicatrização. Então, ele não apresenta uma função biológica, né? Então, a gente considera que um paciente que ele sente dor por mais de 3 meses, pelo menos aí, em média, a gente tem um estímulo aí de 50% com dor, que a gente avalia aí com dor há mais de 3 meses, ele já é considerado um paciente de dor crônica, tá? Então, nós não temos nenhum tipo de função biológica na dor crônica, tá? E a dor aguda, ela já é necessária para a vida, né? Então, a gente precisa ter essa dor aguda dentro da nossa vida. E já a dor crônica, ela já passa a ser uma doença, tá? A gente diz para o paciente que ele está com dor crônica, que isso é uma doença, tá? Por si própria, e ela não tem nenhum envolvimento biológico. Ela, logicamente, se mantém mesmo após o período normal de cicatrização. Então, a pessoa está ali com uma dor crônica, fez o tratamento, cicatrizou, só que ainda a pessoa vai continuar tendo essa dor. Então, a gente tem que definir muito bem o que é uma dor aguda quando o paciente chega e o que é essa dor crônica. Então, esse conceito ele é bem interessante, tá, em todo mundo, porque quanto maior o tempo que a gente tem de experiência de dor, os processos comportamentais eles se tornam estreitamente alterados, né? E também os processos biológicos, em toda uma cadeia, hoje em dia, de estudos que nós temos para perceber, né, que ele é totalmente alterado dentro desse tempo, tá? E a dor aí, o paciente sempre tem que alegar que, eu tô com dor aí há mais de 3 semanas. Isso daí a gente ainda considera como uma dor aguda e dependendo do seu tratamento. Agora, quando chega aí parte de meses, se tratando de meses, a gente já começa a puxar um pouco para essa dor crônica. Então, sempre pergunta para o seu paciente, né? Quanto tempo que ele tem essa dor, tá? Se ele já tentou muitos tratamentos, né? Às vezes a pessoa já chegou no seu consultório aí que já fez vários tratamentos e não te avisa. Então, aí às vezes você vai lá e vai dar o mesmo tipo de tratamento para esse paciente, tá? Então, use muito desses questionários, né? Tanto que antes da palestra eu estava conversando com uma aluna, né? Então, ela comentou também essa parte de questionário que já está começando a preencher esses questionários, né? A tentar gravar esses questionários para quando chegar na entrevista com o paciente, né? Tentar captar a história do paciente, a história mais completa dentro do conceito do paciente. Então, aí dentro dessas patologias agudas, né, a gente ainda não sabe muito pouco e desses fenômenos que mantêm como que eu vou dizer, nós não somos aí muito bem informados, tá, de uma série de manifestações da dor crônica. Então, dentro das patologias agudas, né, a gente vai tratar sempre a doença. Tratou a doença, acabou. Só que dentro dessa patologia aguda, nós temos algumas alterações neurológicas e psicológicas, né? Que nessa parte aí já vai tá dando algum encadeamento da dor das patologias crônicas, tá? Que a patologia a gente trata o paciente, né? A gente não chega a tratar a doença, porque a patologia aguda, ela é uma forma ali que está em um certo ponto. Já a patologia crônica, você já tem que tratar o paciente como um todo.
E dentro dessas dores orofaciais, nós ainda não sabemos, né, que tipo de dor que o paciente tem, né? O que achamos que sabemos. Então, hoje em dia, aí tem que ter muitos estudos para a gente tratar essas dores orofaciais, né? E também o que realmente nós não sabemos. Tem muitos casos aí, muitos estudos que ainda fica meio vago na parte de tratamento desse paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa área, que às vezes a pessoa está com uma dor orofacial, não é nenhum tipo de, às vezes, prótese adaptada, às vezes um contato prematuro, e a pessoa vai lá e faz um tipo de tratamento desgastando essas regiões e às vezes pode interferir e aumentar ainda mais essas dores orofaciais. Então, nós temos que encontrar, primeiramente, o ponto para depois estar fazendo o tratamento correto. E esse meio aí de comorbidade que nós falamos, né, é um outro ponto que é bem falado, e eu falei também um pouquinho lá no início, que eles são muito comuns em pacientes com DTMs, né, porque as dores de cabeça, temos aí também as cervicalgias, tá, as fibromialgias também entram nesse ponto. Então, todo esse aparato neurológico que se tem dentro da comorbidade do corpo humano, ele é muito alterado e são prejudicados também em outras doenças. Então, a pessoa está com alguma doença, a parte neurológica ali do corpo humano tá atingindo e está aumentando também esse processo e acarretando a geração de outras doenças. Então, outro ponto aí também que nós temos dentro aí é a cefaleia crônica, né? Que ele é muito difícil, é bastante difícil de nós tentarmos definir o que é uma cefaleia do tipo tensional, tá? Do tipo assim, talvez seja a mesma usada para uma DTM muscular, ou o paciente fala que tem dor de cabeça, né? Ou fala já que tem dor na DTM, e a gente fica meio perdido, que não consegue definir, mas ele está realmente com dor de cabeça ou ele está somente com dor na DTM. É uma coisa muito, muito vaga. Então, as partes ali sensoriais do sistema neurológico, se dói um ponto da cabeça, está doendo em alguma região. Só que tem relações aí que fica muito, muito relativo para que região mesmo que está tendo essa condução de dor. E o modelo mecanicista da doença, né? Então, dentro aí desse bate-papo inicial, deve ficar bem claro que quando o paciente ele está com uma dor aí pode ser aí de devido dano estrutural dos tecidos, né? Pode ser que ele não tenha nenhum contato prematuro, por exemplo, né? Então, às vezes, algo está errado em alguma parte do corpo e o tratamento ele deve ser direcionado para a correção desse problema. Então, às vezes, a pessoa está com uma dor, como eu falei um pouco anteriormente, a pessoa pode ter esse contato prematuro ou pode não ter esse contato prematuro e o cirurgião dentista vai lá, desgasta uma coisa que não tem necessidade. Então, é um modelo aí mecanicista da doença, e daí acaba atingindo ainda mais, aumentando cada vez mais essa dor, podendo aí também gerar uma dor bilateral. Às vezes, aí o paciente tem uma dor unilateral, somente de um lado. Só que quando você faz algum tratamento indevido, algum tratamento incorreto, essa dor aí ela pode aumentar e pode gerar uma dor bilateral. Ela pode acometer do outro lado também da face.
E estudando aí um pouquinho do modelo biopsicossocial da doença, né? O indivíduo é uma unidade complexa e o corpo ele não pode ser separado da mente, né? Então a participação da parte mecanisma neural, como o cérebro, ele tem grande parte que age e atua nessa participação de dor, que é uma dor aí de parte pode ser dor experimental ou realmente sendo em consideração uma dor crônica. Nós temos aí que ter muito cuidado, né? Nessa, nessa tendência que muitas vezes nós fazemos uma proposta de tratamento para o paciente e essa proposta de tratamento não chega a melhorar, porque às vezes precisa mudar essa forma de tratamento. O tratamento está incorreto. Então nós temos que ter muito cuidado com essa falha, pois um dos motivos ou por outros, tá? Uma proposta aí ela pode ser até reversível, né? Então tem que ter uma proposta terapêutica reversível, tá? Essa falha, coloquei entre aspas, essa falha no controle da dor, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Que seria essa parte de terapias oclusais, que é a parte aí que a gente acaba se tornando irreversível se modificadas, né? Tem a parte também de ortodontia, tem muitos ortodontistas que pacientes às vezes está com dor e o ortodontista coloca o aparelho para ver se melhora essa dor, para poder fazer essa correção no arco dentário e melhorar também a oclusão, e às vezes acaba até aumentando essas dores. Então a reabilitação oral ela também entra nesse termo, né? Essa parte aí, tanto de lente de contato, de próteses sobre implantes também, coroas protéticas, então a gente tem que ter muito cuidado nessa parte de reabilitação, por conta de contato prematuro e às vezes um grande acréscimo aí de material. Então a gente nunca deve subestimar o exame odontológico, né? Esse exame odontológico é o exame mais demorado que nós temos dentro da nossa área. Por quê? Nós vamos investigar o paciente de cima para baixo, né? De ponta cabeça. Nós temos que ter todas essas noções do que o paciente tem, do que o paciente já viveu, o que o paciente já teve, porque isso daí pode gerar até em algum processo de iniciação de tratamento para o paciente. Então, nós temos aí um exemplo, né? Uma parte aí de um caso hipotético, tá? Inventei esse caso, que paciente José, né, 25 anos, casado, tem 2 filhos e é assistente, né? Então ele chegou com uma dor bilateral, uma dor apertada, ele tem apertamentos aí em média 3 vezes na semana, e o pico de início dessa dor começou há 2 anos, então ele procurou a rede odontológica para estar vendo essa situação da dor. Então aqui um ponto muito importante, início há 2 anos. Tá? Ele não relatou que começou semana passada, ou ele nunca falou quando que começou. Então, sempre tem que ter essas perguntas aqui para estar preenchendo na ficha, para a gente saber que conduta de tratamento que nós devemos fazer. Então, quando o paciente ele já chega falando, tá? A gente tem que já ir fazendo essas partes aí de investigação. Então a gente deve pensar o quê? Por onde nós devemos começar, né? O que nós devemos questionar com o paciente e como que nós devemos examinar esse paciente. Primeiro de tudo, entrevista, né? Certamente aí perguntar, conhecer mesmo a história do paciente, tá? Como que nós devemos questionar isso, né? Fazendo aí perguntas
associadas à história médica dele também, se ele já teve algum trauma, se já teve algum distúrbio, tá? E essa parte de examinação, ela deve ser muito, muito criteriosa, porque nós devemos saber fazer a parte de palpação do paciente, né? A gente tem que saber aí que tipo de pressão que a gente vai estar colocando nessa palpação, para a gente saber interpretar a dor que esse paciente está sentindo. Então, às vezes, a gente vai fazer um exame de palpação, tá ali com uma palpação bem tranquila, aí o paciente não vai sentir dor nenhuma. Aí você vai imaginar que ele está ali inventando isso, né? Então, a gente tem que saber mais ou menos uma noção da pressão de palpação para saber interpretar essa dor, tá? Então, tem que ter muito cuidado nessa parte. E também nessa parte de palpação, ver se o paciente está sentindo dor unilateral ou se ele está sentindo dor bilateral. E dependendo aí das regiões. Tem pacientes que têm dor bilateral, só que tem uma dor em uma certa região de um lado, e a dor é totalmente diferente e a localização também é totalmente diferente do outro lado. Então, quando nós falamos de possibilidades de diagnósticas, né, nós temos que ter na cabeça uma possibilidade de não estarmos dentro de um processo de dores cranianas, tá? Como nós podemos falar aí, cefaleia secundária, tá? Dor referida cervicalmente, tá? Temos também a neuropatia, cefaleia primária, e também a mialgia temporal, e etc. Sempre nós temos aí que ter interrogações, né, para a gente saber que possibilidade diagnóstica que a gente deve fazer para o paciente. E as DTMs, elas são vistas como dentro da classificação das dores, como uma dor somática e profunda, né, que já desce aí para a parte músculo-esqueletal, tá? Parte óssea aí dentro de tecidos conjuntivos. Podemos falar aí de parte periodontal também, como havíamos falado bem no início da nossa palestra. E aí chega a parte aí da disfunção temporomandibular. Então, dentro dessas dores músculo-esqueléticas, né? Porque toda essa dor, ela piora com a sua função, né? Então, a gente tem uma sensibilidade na palpação positiva que reproduz a queixa do paciente, e quanto maior pressão, mais dor que ele vai estar sentindo. Então, isso daí a gente precisa saber o grau de dor que ele vai estar sentindo para saber que ponto específico da dor que está sendo iniciada. Então, as DTMs, elas são basicamente isso, né? São dores que envolvem dentro da musculatura, são dores que envolvem dentro das articulações e são estruturas associadas ou ambas, tá? Ao mesmo tempo. Ou a pessoa pode estar sentindo dor somente na musculatura, ou a pessoa pode estar sentindo dor somente na parte articular, dentro da articulação, ou a pessoa pode estar sentindo dor em ambas as duas regiões, ou junto dor na musculatura e dor na articulação. Então aqui nós temos dentro dessa parte, né? Temos ali a ATM e temos essa parte da musculatura que envolve aí juntamente com os distúrbios. E dentro da DTM, nós temos as desordens musculares, né, que são a incômodo regional, temos a dor difusa, tá? Pode haver limitação de movimento, o paciente às vezes não consegue fazer a abertura total da boca, já sente dor, tá? A dor pode ser diferente do local onde o paciente relata, ela pode ser aguda ou persistente, ela pode ser generalizada. Então, ele envolve mecanismos complexos, periféricos, e também envolve a parte central,
Então, essas dores musculares, elas são difusas, então é bem difícil mostrar onde é essa dor, tá? Então, a fonte que a dor tem, ela é diferente de onde o paciente relata. Então, ela pode estar sendo aí um exemplo, a gente pode estar dando um exemplo de uma contração muscular, tá? Que é muito evidente nessas desordens musculares. E temos as desordens articulares, tá? que são diferentes tipos de inflamação, e a inflamação ela pode ser bem mais evidenciada. Então, elas são frequentemente associadas ao deslocamento do disco articular, que é a ATM. Tá? Pode também haver limitação de movimentos. A pessoa pode ouvir ruídos, né, e desvios na boca. Então, às vezes, a pessoa está fazendo a movimentação articular e está ouvindo ruídos. E quando a gente faz o exame com o paciente, nós abrimos a boca do paciente, realizamos a abertura, e quando o paciente vai realizar o fechamento da boca, a gente consegue ver um leve desvio, né? Então, dentro dessa parte aí de processos inflamatórios, essa dor aí ela pode vir a ser localizada. Então, nós temos aí a avaliação oclusal, né, que são o quê? São manifestações secundárias, né? A gente sempre envolve essa pergunta dentro aí do tratamento da DTM, né? Que são aí, que é feito de pacientes logicamente baseados em evidências, né? Sempre dentro de artigos, sempre em busca dos melhores tratamentos, não é sempre uma coisa, não é uma coisa inventada, tá? E deve ser sempre questionar sempre o que, tá? Será que estamos proporcionando o tratamento mais adequado para nossos pacientes? Né? Então a gente tem que estar com isso na ponta da caneta para saber que tipo de tratamento será o mais adequado, qual é a melhor opção que nós devemos oferecer para os nossos pacientes, né? Quais são os riscos, né? Tem às vezes aí algumas DTMs que são bem de fatores iniciais, que às vezes aí parte de fisioterapia ou placas oclusais já resolve um pouco essas dores, né? E também quais a melhor relação de custo-benefício, né? Se o paciente também vai aceitar o tipo de tratamento que você vai tá propondo para ele, né? Então é uma coisa aí que não é só nós que devemos estar planejando, tem que estar planejando aí dentro das condições do paciente também. Se às vezes tem um tratamento muito caro, o paciente não consegue realizar, a gente tem que pensar em uma outra opção de menor custo, que vai também ajudar a melhorar a condição desse paciente. Né? A qualidade de vida desse paciente tem que estar em primeiro lugar. Então, nós temos aí a evolução de conceitos, né? Nós temos aí tratamentos convencionais, tá? Que são placas aí em relação cêntrica, tá? Placas oclusais. Temos aí, às vezes, ajuste oclusal por desgaste seletivo. Isso daí deve ser muito bem questionado, tá? Tem que estar certamente nesse ponto para estar desgastando, realizando desgaste dentário para estar melhorando essa parte de tratamento. Temos aí também reabilitações oclusais, né? Às vezes aí tem pacientes que têm muitos desgastes oclusais que está pesando muito a parte da ATM. Então, isso daí pode ser prejudicial. Tem aí partes protéticas, né? Pacientes aí que têm ausência de dentes, principalmente posteriores, né? Então, isso daí dificulta muito nessa parte, desencadeia tanto uma grade de problemas, não somente problemas na TM, mas também problemas de posicionamentos dentários, né? Reabsorções ósseas, então é muito relativo. E temos aí também a parte ortodôntica, né? Às vezes aí somente um tratamento ortodôntico, bem realizado, certamente,
e bem planejado, já vai ajudar nesse tratamento desse possível paciente. Então, nós temos aí também outras possibilidades, né, que são infiltrações dentro do intraarticular, né, às vezes coloca algumas infiltrações ali às vezes com ácidos, às vezes com membranas, né, para estar melhorando essa movimentação do disco articular, né, porque ali tendo desgaste da parte da TM, né, então esses daí já são tratamentos um pouco menos conservadores, tá, são um pouco mais invasivos. E tem também a parte de medicações, né, às vezes somente uma medicação aí já ajuda muito dentro do tratamento. E temos aí também a acupuntura e o Botox. Botox aplicando no masseter, né? Já resolve muito, relaxa um pouco a musculatura e não deixa ficar tão tensionalmente essa parte de mastigação aí e de travamento para alteração do côndilo. Então, temos a autorregulação do sistema trigeminal, né? Que são estratégias comportamentais para administrar os sistemas da dor orofacial, certo? Então, as estratégias, ela tem o controle de mudar conceitos, né? A gente, às vezes, tem que conversar com o paciente para ele estar melhorando também essa parte de sono dele, né? Atividade de sono, ele dormir mais, tá? Dormir os horários corretamente, porque isso daí tem alguma tensão de ansiedade e isso interfere muito nessa parte. Realizar atividades físicas também, tá? E etc. Atividade física ajuda muito nessa parte de relaxamento do sistema trigeminal. Né? E temos a autorregulação, né? Que são mudanças de comportamento que eles alteram de forma positiva a atividade cerebral do paciente com dor. Então, isso daí é uma parte bem legal, né? Sempre o paciente está realizando essas partes de autorregulação, né? Tendo essa parte aí de alteração fisiológica, como falei no slide anterior, regulações de sono, atividades, tem muitas pessoas aí que a gente consegue tá tratando com yoga, né? Yoga, uma coisa assim. Então, é umas coisas aí que não tem necessidade de fazer tratamentos com medicações, algum tratamento mais invasivo. Somente mudança de hábito do paciente já vai ajudar muito em consideração para essa dor. E temos aí também que eu acho que 100% dos dentistas conseguem indicar também para os pacientes, tá? Que são as placas oclusais. Nós falamos aí placas oclusais, mas a correta informação são dispositivos intraorais que nós falamos, né? Então, falando um pouquinho sobre essas placas, ela é uma coisa interessante porque todo mundo já usou placa, né? Se nunca usou, algum dia aí vai usar. E vem uma pergunta, será que essas placas funcionam? Né? E essas placas aí, ela também não ajuda somente nessa parte temporomandibular, mas também ela altera a parte psicológica do paciente, né? Então essa placa, o paciente usando, ela vai alterar a percepção do paciente, né? Ele vai ver que tem alguma coisa dentro da boca do paciente que vai estar incomodando, e isso vai melhorar tanto na sensação de dor do paciente, porque ele está preocupado com essa placa dentro da cavidade bucal. Então, querendo ou não, essa parte psicológica também, ela atinge certamente com esses dispositivos intraorais. Pessoal, então, acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? E eu queria deixar uns pontos aqui, né? Para vocês sempre, nunca esquecerem, na verdade, sempre deixarem gravados na cabeça de vocês, tá? Que deixe o paciente contar a sua história, tá? Não vai fazer um exame no paciente que dura aí 5 minutos.
não deixou nem ele contar o que está acontecendo com ele, né? Conheça as possibilidades diagnósticas, então sempre tendem a essa parte de estudo para saber que tipo de diagnóstico, tá, o paciente pode estar tendo. Pratique o exame físico, tá? Palpações sempre, faz a palpação no paciente, pergunta se está sentindo dor, tenta sentir se essas partes ali na abertura e fechamento da boca do paciente está tendo estalidos, né? Está estalando em alguma situação. Formule alguma hipótese diagnóstica para estar passando para esse paciente. Você pode dar hipótese de uma ou duas, tá? Só que daí você senta e coloca na ponta da caneta, dentro do exame dele, da história que ele contou, para ir descartando e chegando ao possível diagnóstico. E por último, aí seja sempre reversível, tá? Faça o tratamento faça o seu correto tratamento, tá? Não vai encher o paciente de linguiça, tratando, até o paciente estar cansando e você levando, às vezes, até um processo irreversível para o paciente. Então, seja muito cauteloso, buscando a maior possibilidade de ser reversível para o paciente, tá? Então é isso, gente. Como eu falei antes de iniciar essa palestra, ela foi gravada, tá? Ela está sendo gravada. Ela vai ser baixada e vai ser postada tanto no YouTube quanto no Instagram. Tá? Eu posso estar passando até para o diretor, para a coordenação do corpo docente aqui da odontologia, para estarem postando nas redes sociais, tá? A palestra, para aí quem assistiu poder rever futuramente, né? Às vezes em caso de dúvidas, e para quem não assistiu, vocês estarem aí divulgando para a pessoa poder ver e poder seguir essas orientações. Beleza, gente? Tranquilo. Então, alguém tem alguma pergunta? Prof, eu tenho uma pergunta. Nessa parte de dor, no consultório, também usa a escalinha de dor para ver o paciente indicar mais ou menos qual que é o nível de dor que ele está sentindo? Pode estar usando, tá? Só que às vezes essa parte de dor do paciente é difícil ele estar falando para você o nível da dor, né? Porque atinge muito o fator psicológico do paciente. Então, exemplo, você fala para o paciente, em que nível de dor que você está sentindo? Às vezes ele não está sentindo quase dor alguma, só que o psicológico dele está atingindo por uma dor absurda. Então, nessa parte aí fica muito indeterminado de você estar dando o diagnóstico. Por isso que tem que ter essa parte aí de anamnese, a entrevista com o paciente para estar descartando aí possíveis procedimentos de tratamento incorreto. Ok. Beleza? Beleza, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Eu quero só agradecer mesmo, foi ótimo. Certo, muito obrigada. Então, aqui, encerrando essa nossa palestra aí, que eu acho que foi bem produtiva e bem orientada para vocês, né? Não foi uma coisa muito maçante, muito corrida também. Então, fica aí meu agradecimento e meu boa noite para todo mundo. Boa noite, prof. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, muito obrigada.